O Banco Central americano e vários outros ao redor do mundo estão cortando juros. E o Banco Central do Brasil não. E o que você tem a ver com isso? Tudo. Calma que eu vou te explicar, mas antes não esquece de seguir o Invest News, beleza? Primeiro vamos falar do que rolou. O BC manteve a Selic em 15% ao ano. E o Fed, que é o BC americano, cortou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. E por que isso acontece? Por causa dela, a inflação. Todo BC tem uma meta de inflação. Aqui no Brasil ela é de 3%. E aí o trabalho do BC é levar essa inflação para essa meta. E o jeito de fazer isso é elevando o juro, porque isso freia o consumo e o crédito e aí, consequentemente, a inflação tende a cair. Só que a inflação ainda está em 4,46%, meio longe da meta. E as estimativas dos economistas apontam que ela deve ficar num patamar parecido por um bom tempo ainda. O Boletim Focus, que é uma pesquisa semanal conduzida pelo Banco Central com economistas, mostra que a projeção para o fim de 2026 está em 4,26% ao ano. E, de novo, a gente não pode esquecer que a Selic está em 15% ao ano, que é o nível mais alto em 19 anos. É o maior em uma geração inteira, praticamente. Quer dizer, o BC brasileiro não tem como ficar tranquilo, porque o juro alto não esfriou a economia o suficiente para puxar a inflação para baixo, pelo menos por enquanto. Um outro dado mostra isso bem claramente, a taxa de desemprego. Em janeiro, a taxa de desemprego no Brasil estava em 6,5%. Hoje, ela está em 5,4%, a menor da série histórica. Isso quer dizer que tem mais gente empregada. Isso é um sinal de atividade aquecida, que é o contrário do que o BC precisa agora para derrubar a inflação. Aqui estamos falando do ponto de vista econômico, tá? Ter menos desemprego significa ter mais consumo e uma inflação potencialmente maior. E isso segura os juros lá em cima, não tem jeito. Acontece que o Brasil está em descompasso com outros países do mundo. Eles estão em outro momento, cortando juros no caso. México, Colômbia, Peru, Turquia, Rússia, tá todo mundo cortando. A maior economia do mundo, os Estados Unidos, também está nessa lista. O desemprego, por exemplo, está em alta, enquanto as contratações no mercado de trabalho estão em queda. Ou seja, os sinais já indicam uma atividade perdendo força, o oposto do Brasil. Mas o mercado está fechado com a ideia de que a Selic começa a cair no ano que vem. É que o juro é igual onda no mar. Os 15% de agora ainda estão longe da praia. Eles só vão arrebentar em cima dos preços, se tudo der certo, lá na frente daqui a vários meses. Então dá para ir cortando antes de a inflação chegar na meta. O BC conta com esse efeito mais demorado. O fato é que já existem sinais de alívio da inflação corrente, que é aquela calculada mês a mês. E também na tal inflação de serviços, o preço da manicure, do mecânico, da escola, que é um componente da inflação super difícil de fazer ceder. É a mais resiliente, demora para responder ao juro alto. A inflação de serviços está em 6,2% no acumulado em 12 meses até novembro. Tem outra coisa para embasar a ideia de que o juro vai cair no ano que vem, o dólar fraco. Vamos lembrar, o dólar já acumula uma queda de 12% desde o começo do ano em relação ao real. E não é só contra a nossa moeda, tá? É contra várias moedas no mundo todo. Tem até um indicador que ajuda a ver isso, ele chama DXY, ou índice dólar, que mede o retorno da moeda americana frente a um grupo de outras moedas fortes. E esse indicador está caindo 9% no ano. O movimento do dólar que eu estou explicando aqui para vocês é importante porque atinge diretamente o seu bolso. Um dólar mais fraco faz com que vários insumos e produtos importados, como trigo, combustíveis, ficam mais baratos. E você sente isso no seu bolso, porque os preços caem. Tudo isso é verdade, o dólar enfraquecido ajudando a gente, a inflação mostrando um comportamento melhor. Só que o BC não pode se comprometer em cortar o juro, porque aí o efeito na economia é quase eu já ter cortado. É por isso que o BC continua insistindo que as expectativas para a inflação estão desancoradas. Isso quer dizer que as projeções do mercado estão acima da meta e que a atividade econômica está forte, como eu já falei para vocês aqui. E tem uma coisa adicional, os gastos do governo. A gente sempre insiste nisso, pode até ficar parecendo implicância, né? Mas é que tudo tem um preço na economia. O pacote de bondades do governo, como a isenção de imposto de renda para salários até R$5.000, é importante para as pessoas que ganham menos. Só que não tem jeito, isso também tem potencial de estimular o consumo e, outra vez, aquela coisa, reacender a inflação. No fim, tem muita água para rolar quando o assunto é política monetária. E o que importa é simples, enquanto a inflação não ceder, enquanto ela não rumar claramente para a meta de 3%, o juro não vai sair da estratosfera.